Pessoal, hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu venho contar pra vocês um milagre. Tenho que agradecer a Deus, imensamente a Deus, porque me tirou de uma situação muito difícil. Eu rezava todos os dias pedindo um milagre. Bah, agora os espíritas vão me crucificar. Um espírita pedindo milagre. Milagre não, segundo a doutrina espírita, não existe. Bom, para as igrejas, milagre é um fato sobrenatural, sem explicação. Mas para o espiritismo não existem milagres. Mas como a página é tentando ser espírita e não espírita fanático, eu dou essa liberdade a falar milagre num termo amplo, né? Aqueles fatos que fogem à normalidade, quase impossíveis. Então, não vem me crucificar, sabe? Milagre não existe, segundo a codificação. Eu sei exatamente, mas eu naquela situação de desespero, eu rezava para Deus porque a minha situação era de milagre, né? Eu não tinha opção nenhuma. Então hoje eu vou contar para vocês, voltar desde quando eu tinha 4, 5 anos e que eu tinha um objetivo na minha vida, eu tinha um sonho. E aí a minha vida toda foi pautada nesse sonho. E aí eu estudei ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, consegui uma bolsa 100%, né, em direito, né, consegui cursar direito. Meus pais não tinham condição de pagar porque é uma faculdade muito cara, né? Então eu consegui uma bolsa 100%, me formei, depois eu segui estudando e aí há 3 anos atrás eu atingi o sonho, o auge da minha vida, o lugar que eu sempre almejei chegar. Mas esse sonho não chegou da 100%. Chegou com eu ter que mudar de cidade, ficar 8 horas de distância da minha cidade, né, de Rio Grande, a cidade onde eu residia, e longe da família, né, longe da praia. Para quem acompanha minhas músicas, né, sabe o quanto eu gosto da praia, né? Minhas músicas eu falo disso, tem os clipes, enfim, a praia é meu habitat. E aí esse sonho chegou e eu tive que ir para longe. Eu fui lá para essa outra cidade, Alegrete, e aí eu caí num setor que não era exatamente o que eu sonhava, mas era um setor bom, entendeu? Já era um meio termo. Então eu dei o meu máximo, fiz o possível e o impossível. Fiquei 1 ano e meio nesse setor. E aí chegou um momento, né, que eu tive a oportunidade de voltar para Rio Grande, né? E aí eu tentei e não consegui. Então agora vamos entrar na questão polêmica, que talvez possa ter sido ou não, mas eu estou dando aqui o meu ponto de vista sobre o que aconteceu comigo. Na minha visão, a minha tentativa de ir embora não agradou meus chefes, obviamente, né? Então eles me botaram no pior setor, onde eu não queria ir. Então aquilo para mim pegou como uma injustiça, entende? A gente sabe que não existe injustiça, mas na hora que tu tá sentindo a punhalada, tu não tá pensando em, não, tu tá pensando na dor. E aí aquela dor se perdurou por 11 meses. Então isso fazia eu refletir, tá, será que eu fiz certo em sair, vir longe, né? Eu posso de repente voltar a trabalhar num outro serviço, talvez eu não ganhe, eu ganhe menos, mas eu não, questão de dinheiro não importa. Quando a gente está infeliz, pode ter dinheiro, não adianta. Geralmente eu passava um dia ruim, o outro dia mais ou menos, o outro dia ruim, aí o outro dia péssimo. Alguém falava alguma coisa engraçada e eu não tinha nem vontade de sorrir, sabe? Porque na situação tão ruim, eu me sentia tão injustiçado por causa daquilo, e aquilo me corroía por dentro. Mas eu seguia firme e forte fazendo o que tinha que fazer, mesmo que com um gosto amargo. Tô falando isso tudo para vocês conseguirem entender o que eu tava passando. Então eu não tinha possibilidade nenhuma. E a previsão era daqui a 2 anos e meio. Então assim, eu não tinha vontade muitas vezes de levantar. Aí então eu ia dormir, não conseguia dormir. Aí eu engordei muito, comecei a comer, porque aí eu não bebo, não fumo. Aí a coisa é lanche, comia bobagem, doce. Engordei bastante, perdi assim, e aí exercício, que tudo tinha um objetivo. A minha vida sempre, desde criança, eu lembro quando eu não queria estudar, eu era criança, mas eu me lembrava, não, mas eu tenho que estudar porque eu quero chegar lá. E aí quando tu chega lá e tu tá num negócio totalmente diferente, eu perdi, entendeu? Eu perdi o sentido. Inclusive, por exemplo, fazer exercício. Vou fazer exercício pra quê? Todos os dias eu rezava para Deus. Deus me dá um milagre. E nada. Parecia que eu tava falando sozinho. Mas eu sabia que a espiritualidade estava lá. Mas a minha preocupação era, será que eu tenho que sofrer mais 2 anos e meio? Porque eu tô aqui há alguns meses, né? Quase 1 ano e já tô surtando. Não vou aguentar. Eu prefiro sair e manter minha paz do que ficar aqui e daqui a pouco
ter algum problema maior, até psicológico, enfim, porque eu estava numa situação bem complicada. Mas a minha fé é sempre Deus, 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 Deus. E nesses 3 anos eu pensei tudo, eu fiz tudo para conseguir voltar, né, para minha região, né? E eu não consegui. Então eu pensei tudo. E eu viajei, eu fui para Porto Alegre, eu falei com, assim, ó, com muita gente. Eu fiz o possível e o impossível, eu falei com deputados. Eu fiz o possível e o impossível, eu viajei muitas cidades do Rio Grande do Sul atrás e não conseguia. E aí nesse dia, 4h30 da manhã, eu não conseguia pregar o sono. E aí me veio uma ideia. Aí eu conhecia uma colega que morava na outra cidade, né? Eu pensei em falar com ela porque eu tinha ouvido falar que a colega que morava na cidade dela queria de repente trocar para uma região. E aí eu não conseguia dormir. Eu, mas não vou mandar mensagem para meus colegas esse horário, né? 5 da manhã. Aí eu esperei até um horário aceitável no outro dia, aí mandei mensagem. E a colega, misteriosamente, né, ela pegou e já me passou direto o contato do colega da outra cidade. Ela falou assim: não, fala com fulano. Era sexta-feira. Sexta-feira eu falei com ele. E aí, só que não ia caber, né, de repente uma troca, porque para ele não valia a pena Alegrete. E a gente tentou uma outra pessoa para fazer, um vai daqui, outro para lá, outro aqui para lá, né? Só que não deu certo, né? Não deu certo. E aí eu lembro que eu tava nesses dias pé da vida. E aí eu lembro que eu cheguei de serviço, tal, dormi um pouco, porque eu trabalhava 24 horas a madrugada toda. Acordei e fiquei tocando bateria, né? Tocando bateria. Isso era na terça-feira. Depois de algumas horas eu vi que eles tinham entrado em contato comigo no meu WhatsApp. Tinha um monte de mensagem, gente que eu nunca tinha ouvido falar. Essa pessoa que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar o nome, recebeu uma proposta, porque lá em Porto Alegre eles estavam se movimentando. Então o pessoal grande estava se movimentando e precisava de alguém que quisesse ir para uma cidade que ninguém quer. E aí ele queria. Só que aí ele precisava de alguém para vir para cá, para Tavares. Talvez vocês não conheçam essa cidade. Tavares. Ela fica entre a Lagoa dos Patos e entre a praia, que era o que eu queria voltar. Queria voltar para a praia, queria ficar perto de casa. Imaginem como ficou lá no antigo local, porque para mim sair de lá não ia vir ninguém no meu lugar. Aí vocês imaginam, obviamente os chefes eles não autorizaram, e óbvio que não ia autorizar. Mas, por uma questão divina, por isso que eu digo que é um milagre, né? Você imagina, você tá numa instituição em que tem muitos funcionários. Então, eles não vão desagradar, muitas vezes, para tirar de um, botar no outro. Por quê? Porque né? Eu tenho consciência da minha pequenez, ainda mais no meu serviço, né? Eu sou apenas um, né? Então, mas foi um milagre, era um milagre que eu pedia. Não consegui ir exatamente para Rio Grande, mas era o que Deus conseguia me proporcionar. Então, em Porto Alegre, lá nas altas esferas, lá, eles estavam mudando. Precisava de um para cá, de um para lá, de um para lá. Então, assim, ó, foi 6 pessoas, né, envolvendo muita gente. E eu entrei no final. Lá em Porto Alegre, eu estava desesperado, não achava alguém para trocar. E aí, só que Deus sabe, a gente não sabe, a gente não conhece as pessoas, a gente não imagina o que está acontecendo, mas eu só rezava para Deus me tirar dali, para Deus me tirar daquele setor, me tirar daquela cidade. E aí, em Porto Alegre estava acontecendo alguma coisa, e aí vem aquela ideia. Meu anjo da guarda, meus espíritos, amigos, né, que todos nós temos, me plantaram aquela ideia, mas de repente tu fala com a colega que mora lá naquela outra cidade. E aí, quando eu falei com a colega, por um milagre, ela pegou e me falou, não, eu vou te passar o da outra cidade. Então, é uma soma de acasos, pequenas coisinhas, que se eu não tivesse falado com o colega, bom, como eu falei pra vocês, há 3 anos, todos os dias, eu pensava em alguma forma de sair e não conseguia, e fiz tudo, e viajei, fui em todas as cidades possíveis, fiz o possível e o impossível. E aí, na hora certa, eu falei com uma pessoa na sexta, e na terça-feira estava resolvido. Vocês conseguem imaginar o que é? Eu tá 3 anos sem conseguir, e no último ano sem conseguir dormir, pensando todos os dias o que eu posso fazer, Deus me dá uma luz, Deus. E aí venho numa ideia simples e tudo já estava pronto. Tudo já estava pronto. Só faltava eu, né? Então assim, eu chego até a me emocionar porque só eu e a minha família sabem o que eu passei.
Eu tava num momento em que eu tava ruim, daqui a pouco eu tentei, tinha uma esperança e não dava certo, aí eu viajava, não sei o que, vou tentar, e não dava certo, e tentava, então eu caí do cavalo 1 milhão de vezes. Tanto que quando eu tive o resultado na terça-feira, né, nessa terça-feira, a minha esposa falou assim, vai dar certo, e eu só falava assim, Giovana, eu já caí tantas vezes que eu não tenho mais esperança, sabe? Não, se der certo, deu, mas eu já tava tão sem força pra viver, que eu já tava, fiquei até com os olhos cheios d'água, porque só eu sei o que eu passei desde criança pra chegar lá, e quando tu chegar lá ser assim o contrário do que tu pensa. Então, uma situação muito difícil, mas portanto a gente tá bem sintonizado. Como eu disse, eu não tava bem, não tava no momento bem, eu vinha no momento, mas eu mantive a fé. Vacilava um pouco, mas daqui a pouco não firme, ou não vou tentar não pensar nisso, vou viver só hoje, vou lá para aquele inferno, vou para aquele inferno, mas chegava lá, tentava esquecer de tudo, dando o máximo, porque também não adiantava eu reclamar da situação e eu agir de forma desleal, né? Então eu tô pedindo a Deus um milagre e aí eu não faço o que eu tenho que fazer, não, então se Deus me deu esse cálice nesse momento, essa situação horrível, eu vou ter que abraçar e vou ter que fazer da melhor forma, porque as pessoas não têm absolutamente nada a ver com meus problemas. Então quando a pessoa chegar, eu tenho que atender ela da melhor forma, tenho que estar sorrindo, tenho que estar alegre, fazendo piada, mesmo que por dentro eu queria morrer, entendeu? Assim, muitas vezes eu não queria estar ali, entendeu? Eu queria estar em qualquer outro lugar, mas eu tinha que naquele momento, para ajudar as pessoas, fazer a pessoa dar risada, tentar resolver e mergulhar. Então assim, foi um momento muito difícil. Então a gente tem que estar atento. Como eu disse, eu estava num momento difícil, mas eu lembro que eu estava naquele momento difícil, mas aí eu botava a palestra do Divaldo para ouvir, eu passava o dia todo ouvindo o livro espírita, a palestra, me fortalecendo, porque eu estava muito, assim, muito vacilante. Não na questão da fé, mas na questão de ter força, de ter vontade, nada, sabe, nada mais me agradava, nada, perdia, sabe, por essa questão de injustiça, né? Então, como eu disse para você, seja questão de doença, seja questão de trabalho, familiar, a gente deve tentar se manter sintonizado. A gente não vai conseguir se manter sempre sintonizado, mas foi o que aconteceu comigo. Num momento ali, numa madrugada, vem aquela, de repente eu vou falar com a fulana, então foi a espiritualidade, porque eu não sabia que lá na grande chefia o pessoal estava se mexendo e precisava de alguém, e, na verdade nem o colega que estava aqui, onde eu estou agora em Tavares, sabia que estava se mexendo, mas eu falei com ele no momento exato, falaram com ele, precisa que tu venha pra cá, mas tu tem que botar alguém aí, já conseguimos lá da chefia a autorização, e vai sair contra a vontade lá da cidade que for, mas tu precisa ter alguém. Se eu não tivesse falado com ele na sexta, também ele não ia conseguir sair daqui e ninguém ia conseguir se movimentar. Eu era a peça que faltava e Deus me colocou no finalzinho ali, no momento certo, na última, né? Então por isso que eu digo milagre. O milagre é algo que não tem explicação, né? E assim, pelos trâmites normais e na verdade, eu não tinha possibilidade nenhuma, porque em Alegrete eles tinham autoridade e poder para me deixar lá o tempo que fosse. Entendeu? Eu precisava aqui, para sair, de uma autoridade acima, perto lá do governador. E aí quando que minha família pobre, a gente não conheço ninguém político, não conheço nada, né? Quando que eu ia conseguir alguém que... Não, nunca. Mas, Deus, eu nunca deixei de ter fé. E eu falava pro pessoal que trabalhava, pro pessoal que era evangélico, quem quer que fosse, eu falava assim, reza por mim, eu preciso sair daqui, eu preciso de um milagre, reza que eu preciso sair. E magicamente, né, sobrenaturalmente, voltando a esse termo, eu consegui sair por um milagre. Então, pessoal, vamos ficar atento, porque foi uma ideia. E aí agora eu vou falar, só para encerrar o vídeo, por que faz umas 2 semanas que eu não postava nada? Porque a gente tava nessa função da mudança para outra cidade, foi assim, agradecer o meu sogro, a minha sogra, a minha família toda me ajudou a gente se mudar, a trazer, porque eram 8 horas de viagem, e para essa outra cidade aqui, é mais ainda, né, porque na verdade ela não é perto, ela não é em Rio Grande, ele tem que atravessar a balsa, então dá umas 12 horas de viagem, e aí a minha família, né, a família da Giovana conseguiu dar esse suporte, a gente conseguiu, e então eu sumi um pouco aqui da página por causa disso, porque eu tava nessa função. Chegou os móveis, a gente montando, até agora a gente tá montando guarda-roupa, montando a comida. Eu e minha esposa, nós estamos pra cima e pra cima, e graças a Deus deu tudo certo.
E agora é o compromisso que eu fiz, né? E a minha esposa, ela me cobra isso. Porque eu falava assim, ó, quando eu mudar, quando a gente for embora, eu não vou reclamar. Porque eu não. Porque minha esposa, ela já não aguentava mais conviver comigo. Porque eu reclamava o dia todo, o dia todo. Só que eu falava, não aguento. Se eu não falar, eu vou explodir, não aguento, né? E aí agora eu não posso reclamar. Sei que não é perfeito, sei que não. Eu já tô um mês aqui trabalhando. Sei que tem. Qualquer serviço sempre vai ter. Mas eu pedi para Deus um milagre, eu tava numa situação muito, muito pior. Então agora eu não posso reclamar, não posso me queixar, seja do que for. Só tenho que agradecer a Deus. Deus me botou onde eu desejava estar, na verdade onde eu já nem imaginava estar, mas me tirou daquele setor, me tirou daquela cidade, me botou perto da família, me botou na beira da praia. E aqui tem duas praias, tanto que eu me incomodava. Tem uma praia de água doce aqui, a Lagoa dos Patos, e tem o mar, né, o oceano. Pessoal, vamos manter a fé. Eu sei que às vezes a gente tem momentos que não quer continuar, perde a vontade de viver, mas Deus sabe. E quem está vivendo esse momento, de repente, tenta seguir o que eu segui, é um dia de cada vez e rezar, 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 porque o milagre vem de onde a gente menos espera.